Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro perdendo, né, um profissional aí contratado inclusive pelo Ronaldo, que assim, ainda vai ter um trabalho no Cruzeiro, mas vai focar, no caso, a temporada de 2023 no seu trabalho no Corinthians. Quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre o Wellington Rato, que está perto de um outro time da Série A. Assim, quero falar aqui quais seriam os valores, a questão financeira que acaba pesando, né, de pensar, por exemplo, na contratação do jogador. E tem também aí o Atlético acertando com outro jogador revelado na base do Cruzeiro, atleta que também vai disputar o Campeonato Mineiro e a Série D no ano que vem. E para terminar aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o aumento que o Cruzeiro vai ter na sua folha, né, melhor dizendo assim, para a temporada do ano que vem, na disputa da Série A. A importância de ter conseguido o acesso, só em diferença, né, em relação à premiação do campeonato, quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 37 mil inscritos, que já está bem próxima. Então conta aí quem puder se inscrever, né, ajudar nós a chegar a esse número, que já está bem próximo. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas com ótimas cotações para os jogos dessa terça-feira da Copa do Mundo. Tem aí meio-dia Holanda e Catar, né? No caso, uma vitória da Holanda pagando 1,14, bem favorita, né, para esse duelo, uma boa cotação. E também tem aí, no caso, meio-dia também, os dois jogos agora no mesmo horário. Equador e Senegal, e às 4 horas Irã, Estados Unidos e País de Gales e Inglaterra. Ótimos jogos aí nessa terça-feira, que já começa a ser apenas 2 jogos por dia, ambos no mesmo horário, né? No caso, os jogos de meio-dia e os jogos das 4 horas. Não tem mais essa de um jogo 7 e outro 10 horas da manhã. Então, para você começar a apostar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você pegar e apostar nesses jogos, e também do Brasil, né, na sexta-feira contra o Camarões. Bom, quero começar falando um vídeo sobre o Wellington Rato. Tivemos algumas atualizações tanto pelo Samuel Venâncio quanto também pelo portal aí, o Bola VIP e o Globo Esporte, de que assim, um outro time interessado na sua contratação é o Fortaleza, que inclusive tem conversas já avançadas, né, podemos dizer assim, para se tornar o novo jogador da equipe para o ano que vem. Claro que tem que esperar o anúncio oficial e tudo mais, porém é o clube aqui no Brasil que mais demonstrou interesse e, diferentemente do Vasco, do São Paulo e do Cruzeiro, fez uma proposta assim que agradou já o Atlético Goianiense e deve tirar o atacante de 30 anos de idade, né? Até porque o valor dele de mercado era próximo dos 5 milhões de reais. Até o Atlético tinha confirmado que recebeu uma proposta da Arábia por um valor próximo a esse, 5, 6 milhões de reais. Possivelmente o mesmo valor que o Fortaleza deve pagar para o atleta, que também estava querendo um salário próximo dos 300 mil por mês. Tá dentro do teto do Cruzeiro. A questão é, será que compensaria trazer o Wellington Rato para ganhar 300 mil por mês? Tem toda essa questão aí também. Acabou que então o jogador, muito complicado pensar que ele não vem, né? Não vai ir mais para o Fortaleza e pode assinar com o Cruzeiro. Jogador que fez o ponta 70 jogos na temporada, com 15 gols marcados e 7 assistências. Tinha vínculo ainda por mais uma temporada. Espero que o Cruzeiro, pelo menos o Wellington Rato não deu, mas do lateral direito aí o Dudu, do Atlético, eu acho um bom nome sim, e que se viesse para o Cruzeiro seria o titular absoluto na posição. Dando sequência aqui, quero falar também sobre a importância dessa volta à Série A para o Cruzeiro, e até o Globoesporte.com fez uma matéria interessante mostrando assim as premiações, né, que o Cruzeiro vai ter, por exemplo, agora de volta à Série A, onde, para você ter uma ideia, a premiação do campeão do Campeonato Brasileiro foi de 45 milhões de reais. A questão é, os times todos que não caem, né, do primeiro lugar ao 16º recebem uma compensação. E, por exemplo, o Cuiabá, que foi o 16º colocado, recebeu algo próximo de 15 milhões de reais de premiação, e o Cruzeiro, campeão da Série B, o primeiro ano que o campeão ganhou alguma coisa financeira, foi de 2 milhões e meio de reais apenas, né? Então, a Raposa ano que vem tem uma expectativa de que termine, por exemplo, no caso, no 13º lugar. Isso já daria algo próximo também dos 15 a 16 milhões de reais para a Raposa na próxima temporada, um valor bem interessante. É óbvio que não vai vir dinheiro só de premiação, né? Tem também, igual direito de transmissão, venda de atletas, sócio-torcedor muito forte, patrocinadores. Entanto que a expectativa do Cruzeiro para a próxima temporada é de um faturamento na casa dos 200 milhões de reais, né? Um valor, sim, bem alto mesmo, e a Raposa que já acumulou mais de 7 milhões e 600 mil reais também nesse ano na Copa do Brasil. Ano que vem chegando numas oitavas, numas quartas de finais, tem uma expectativa também bem alta, e só de premiações da CBF, contando a Copa e também o Campeonato Brasileiro, seria algo próximo dos 22, 23 milhões de reais em premiação. Quero até saber a sua expectativa ano que vem do Cruzeiro em relação às competições nacionais, que obviamente, né, o Cruzeiro ficando em posições acima na tabela, por exemplo, ficar em nono, 10º lugar, isso já faz uma diferença absurda, às vezes aumentando essa premiação em 5, 6, 7 milhões de reais.
Mas eu não acredito que o Cruzeiro deva colocar como metas, por exemplo, chegar nas semifinais da Copa do Brasil, que já garantiria mais de 40 milhões de reais nos cofres, ou, por exemplo, ficar acima do 10º lugar no Brasileirão. As projeções, oitavas de finais do campeonato da Copa do Brasil e também no Brasileirão ali em um 12º, 13º lugar, que já asseguraria, né, vaga na Sul-Americana para o próximo ano. Quero que você deixe aqui então a sua expectativa para a próxima temporada. Quero falar aqui com vocês agora sobre o Bruno Maziotti, que ele é um fisioterapeuta que inclusive já trabalha com o Ronaldo há um bom tempo, né? Desde quando ele era fixo na equipe do Valladolid, lá da Espanha. A questão é, o fisioterapeuta estava dividindo seu trabalho entre o Valladolid, o Cruzeiro e também o Corinthians, que obviamente ele não fica, né, nos clubes e tudo mais. Podemos dizer assim, né, que ele trabalha mais no Corinthians e faz algumas consultas para o Cruzeiro e para o Valladolid, e foi informado que no caso o Bruno deve focar ainda mais no Corinthians para a próxima temporada, inclusive abrindo mão do cargo que ele teria no Valladolid, e ainda vai continuar vinculado ao Cruzeiro, mas a expectativa é de que ele fique mais ainda para o lado do Corinthians na próxima temporada, que faz uma diferença, tá? Porque o Bruno Maziotti, apesar de que, né, não tá ali todo dia nos bastidores, ninguém vai saber o nome dele de cara, mas tem um trabalho de fisioterapeuta muito importante. Não é à toa que ele está na Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. No consultor do Corinthians, celebra a saída da Copa do Mundo. Deixei uma matéria aqui do Gazeta Esportiva, que no caso ele foi, né, para a Copa com convite da comissão técnica do Uruguai. Então, um cara que faz muita diferença, já está no Cruzeiro desde quando o Ronaldo comprou, né, o clube, e tem essa relação muito forte também com o Corinthians, né? Até estava pensando nisso. O Corinthians pro Ronaldo também tem um braço muito forte. Basicamente o Cruzeiro e o Corinthians, apesar de, né, depois da Copa do Brasil, na história dos clubes, não é um times muito próximos assim um do outro, mas o Ronaldo meio que tem esse braço também no Corinthians, não dá para negar. Um exemplo claro disso é, por exemplo, aí o Bruno Maziotti, que, né, deixando aí o Cruzeiro, principalmente o Valladolid, tem ainda o trabalho dele no Cruzeiro, mas já ficava o dia a dia no Corinthians e tudo mais. Deve acontecer ainda mais pro ano que vem. Enfim, torcer para que, quem sabe, ele fique aqui mais na Raposa, mas pelo convite do Corinthians, acabou que deve focar mais na equipe paulista no ano que vem. E para terminar aqui o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o ponta aí, o Wellington, que é mais conhecido aí como Wellington Torrão, né? Eu, particularmente, só chamo ele de Wellington desde quando surgiu na base do Cruzeiro, o ponta de 23 anos de idade, que também vai defender o Atlético no Campeonato Mineiro do ano que vem. Só lembrando, o vínculo dele com o Cruzeiro já acabou desde a última temporada, desde 2021, ele já está livre no mercado e assinou até novembro de 2023 pela equipe de São João del Rei, né, que vai disputar o Campeonato Mineiro e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, assim, o Wellington que surgiu muito bem na base da Raposa, em 2020 começou a ter as suas chances no principal. Ele fez a estreia em 2019, naquela derrota, né, para o Atlético Paranaense no Mineirão. Se eu não me engano, aquela estreia foi do Jadson e também do Wellington, né? Então eles acabaram fazendo a estreia naquele ano. Em 2020 teve um pouco mais de sequência. Aí a partir de 2020 ele jogou com muito mais frequência. Foram 31 partidas, 2 gols e 1 assistência naquele ano. É claro que jogou muito mais porque o Cruzeiro não tinha opções do que necessariamente, nossa, surgiu um novo craque, merece ter muito espaço. Então, tanto que em 2021 não teve mais chances pela Raposa, começou o Campeonato Mineiro, foi emprestado logo ali para a Inter de Limeira, na Série A do Paulistão, 8 jogos, depois para o Brasil de Pelotas e para o Novo Horizontino. Jogou apenas 14 partidas por esses clubes e um gol marcado, acabando, né, o seu vínculo depois do empréstimo para o Brasil de Pelotas. Começou a temporada, 5 jogos no Novo Horizontino, foi aí depois disputar a Série D pela Ferroviária e teve um desempenho razoável, 13 partidas, 3 gols e agora assina com o Atlético. Enfim, um jogador que, no caso, já está com 23 anos de idade, vejo que tem um potencial sim pela frente e, né, desejar boa sorte aí para ele, até porque é um jogador revelado na base do Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro em 2019, depois de passagens pela base no Atlético Paranaense e também pelo Atlético Mineiro. No Atlético ele ficou até na equipe sub-18, sub-19, antes de jogar o sub-20 pelo Atlético Paranaense e também o sub-20 pelo Cruzeiro em 2019, inclusive disputando a Copa São Paulo, né, naquela época pela Raposa. Quero saber a sua opinião, se você tinha muitas expectativas, né, também em cima do jogador, que naquelas estreias dele ali foi muito bem, né, se não me engano o primeiro gol dele foi contra a equipe do Boa Esporte, começou muito bem no estadual, mas acabou que foi perdendo espaço com o Cruzeiro, tanto que não jogou, né, na temporada de 2021, encerrando esse seu vínculo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui para vocês no canal, e lembrando que amanhã os vídeos normais, né, no caso, saindo ali por volta do primeiro das 11h15, o segundo ali
por volta de umas 5 horas e o outro às 7h30. Eu vou deixar então aqui o link também da sportpix.clube para você começar a apostar. Valeu, galera!